Eu sou a Ana Sharmak do Pausa para o Café e no vídeo de hoje eu tô aqui para dar 5 dicas para você ler mais. As pessoas sempre me perguntam como é que eu leio tantos livros. Eu acho que ao decorrer dos meus anos de leitura, eu fui tendo algumas dicas, algumas coisinhas que foram me ajudando muito a ler mais e melhor e ler em maior quantidade. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês são maratonas, ou não só são organizadas por canais literários ou coisas assim, mas que você se coloca, sabe? Às vezes você tem um final de semana livre e você pode fazer uma maratona para você mesmo, tipo... Por exemplo, eu vou ler 100 páginas do livro X esse final de semana e se eu ler essas 100 páginas, eu posso me dar ao luxo de comprar outro livro, ou eu posso fazer um balde de pipoca e assistir um filme. Enfim, só posso fazer depois que fazer isso. Claro que às vezes a gente fica preso a isso, e isso é ruim. Se você se sente pressionado a ler, você não lê. É claro que é ruim se você ficar preso nisso e você se sentir forçado a ler, mas alguns incentivos podem ser bacanas na hora de estimular a sua leitura. A segunda dica que eu uso pra mim é sempre levar o livro na bolsa. Eu vou pro cinema, eu vou pro banco, eu vou, não sei, pra casa da minha avó, eu sempre vou estar com um livro dentro da bolsa. E mais que um livro, ou eu vou estar com o Kindle, que eu tenho várias opções ali e posso, enfim, comprar outras no decorrer do caminho. Mas eu sempre tenho, por exemplo, um livro, um romance e um livro de contos, um livro de crônicas, um gibi, um quadrinho. Eu sempre tenho duas opções, porque nem sempre eu tô na vibe de ler o romance. Às vezes eu só quero ler uma história rápida que em 2 páginas termine. Um conto, uma crônica. Então isso ajuda, porque às vezes eu não quero ler o romance, aí eu simplesmente fecho o romance e coloco fone de ouvido. E eu perdi uma hora que eu podia estar lendo. Perder entre aspas. A gente já falou sobre a questão de descansar, o que é muito preciso. E isso nos leva para nossa terceira dica. Descansar é muito preciso. Se eu vou ler algo cansada, eu não vou ler porcaria nenhuma. Eu preciso descansar minha cabeça para ler. Eu preciso estar assim, tranquila. Por isso que às vezes, durante a semana, eu não leio nada. Eu não leio nada de segunda a sexta, às vezes. Tem semanas que eu passo a semana inteira sem ler exatamente nada. Nada. Mas daí eu pego um domingo e domingo, tipo, depois do almoço até a noite, eu li 2, 3 livros no Kindle. Porque eu estou com a mente relaxada. Eu consigo não parar durante a leitura. Eu consigo embarcar um livro atrás do outro. Por isso que folgas durante a leitura são muito necessárias para que você, sim, consiga ler mais livros. E como eu disse, tem gente que não consegue pegar uma tarde inteira e ler o livro de cabo a rabo. Tem gente que precisa ler aos pouquinhos, ler todo dia antes de dormir. É realmente muito relativo essa questão de dicas para ler mais, porque eu acho que vai muito mais de como a gente funciona do que a dica do outro, sabe? É claro que sempre algumas coisas vão te ajudando a isso. Minha quarta dica, eu acho que eu já tô na quarta dica, eu creio que seja na quarta dica, é variar muito a leitura. Eu acho que uma das coisas mais felizes da minha vida é a minha facilidade em ler vários estilos e gêneros. Eu leio de tudo, do Neil Adult ao Chuck Palahniuk, da Divina Comédia a Stephen King. Eu leio de tudo. Tudo. Isso me ajuda a deixar mais legal a minha leitura, porque eu não sinto só pressionada lendo só livro pesado, eu não sinto só, tipo, falta de um conteúdo maior lendo só livro leve ou só livro de entretenimento. Eu tenho essa variedade, às vezes eu leio não ficção, às vezes eu leio ficção. E variar esses estilos me ajuda muito a manter uma frequência de leitura. Ler mais de um livro também me ajuda, ao contrário de que muita gente acaba se perdendo em várias leituras, eu consigo manter 2, 3 leituras em paralelo e conseguir manter o ritmo. Mas se eu vejo, por exemplo, que eu tô lendo demais e tenho tipo 5 livros começados e não termino, eu fico enrolando aqueles livros. A sensação de pegar um livro e terminar me dá mais gosto pra começar outro e terminar. Então muitas vezes quando eu tô lendo vários livros assim, eu baixo um livro no Kindle Unlimited, eu pego um livrinho mais jovem, adolescente e leio de cabo a rabo, e aí eu fico, nossa, terminei o livro, agora eu vou. E aí eu termino 3, 4 em sequência, porque eu senti aquele gás de terminar um livro. Isso me ajuda pra caramba a terminar outros livros. Eu creio que essa seja a minha última dica, mas faça a leitura em conjuntos com outras pessoas. Eu acho que você ter com quem conversar
ou ter com quem discutir aquela leitura é muito bacana e te faz sentir vontade de ler mais. Livros, por exemplo, que estão na moda ou que estão no lançamento, que a galera tá lendo e discutindo e conversando, me ajuda, quando eu leio esses livros, a ler mais rápido para terminar, para falar com alguém, para discutir com alguém. Ler livros que eu sei que os meus amigos já leram, ler livros que eu posso vir e comentar com vocês no canal. Às vezes você tem um lugar que você pode ir e conversar sobre esses livros, tipo, vai no grupo do Pausa, né, no Facebook. Aí vocês podem todos conversar sobre os livros e ter mais gente para conversar sobre livros. Então isso é muito bacana, você ter com quem conversar te ajuda a se sentir mais empolgado a terminar a leitura. Essas são as dicas que eu utilizo para ler mais, né, em maior quantidade. E lembrando que nem sempre quantidade é qualidade, então tenha isso em mente. Pense sempre nos livros que você está lendo e leia para sentir prazer, para ser bom, porque leitura é isso, leitura tem que ser boa. Se você lê só para ler um monte, ou enfim, tem que sentir prazer. Leia e aproveite as suas leituras. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei, conferir outros vídeos aqui do lado, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as atualizações. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até a próxima. Amo vocês!